bem-vindos a mais esta reunião mensal do GAC. Meu nome é Paulo Leme, eu trabalho na XP Private aqui em Miami, e estão aqui comigo meus colegas Arthur Wishman, que é CIO da Global XP Advisory, e o Thiago Faveri, parabéns, papai, head do time de investimentos da XP Advisory nos Estados Unidos e mercados internacionais. Eu vou começar com a visão geral e depois eu passo a palavra para o Arthur e o Thiago vai depois concluir com a nossa carteira e performance. Sob o ponto de vista do cenário global, eu acho que continua bem dentro da linha que a gente vem pensando desde o ano passado. Sempre a realidade traz fatos novos, mas eu diria que, em linhas gerais, os grandes eixos continuam sendo definidos. É um cenário positivo, pro-risk, muito bom para a renda variável e está no seu momento mais difícil para a renda fixa, porque eu vou explicar daqui a pouco. As forças que continuam mantendo esse cenário positivo são, em primeiro lugar, a existência desses estímulos monetários e fiscais na parte fiscal crescendo cada vez mais, agora com o anúncio do pacote de 2,2 tri de investimentos, não só na parte de infraestrutura, mas outras áreas também, que tem que ser aprovado e tramitado no Congresso, e isso vem certamente ajudando a economia a se recuperar. Mas eu acho que o segundo ponto, que é o mais importante, que é a parte da vacinação, ela tem sido muito heterogênea, infelizmente, eu gostaria que fosse melhor em todas as partes do mundo, mas acelerou 3 milhões de vacinados por dia nos Estados Unidos, já agora incluindo a faixa etária a partir de 18 anos, e com isso a perspectiva de uma reabertura já agora para a primavera americana é muito alta, e isso vem reanimando, obviamente, todos os setores que a gente chama dos lockdown sectors, e eu acho que as pessoas têm uma capacidade, uma propensão a gastar, pouparam bastante, e isso aí deve dar assim, um impulso muito significativo ao longo do segundo TRI. E o resultado disso, então, é muito bom, mas com ele vem as dores de cabeça e as preocupações. A parte positiva é um crescimento global que cada vez está sendo revisto para cima. A gente vê um crescimento global entre 6% a 7% neste ano. A Ásia já decolou há muito tempo, com a Ásia emergente crescendo 7%, China agora talvez até 8,5%, Índia 12,5%, apesar de estar com problemas sérios em relação à pandemia. E os Estados Unidos já decolou, vai bem, com uma previsão de 6,5%, podendo chegar a 7% ou até ligeiramente mais do que isso. E devido a dificuldades em relação à contenção da pandemia, vacinação, a Europa está um pouco atrasada, ela perdeu um pouco o ritmo que ela vinha, mas vai crescer, vai se recuperar, mas a taxas bem menores do que os Estados Unidos, a 4,5%, mas vem bem e é muito importante notar que parte desse estímulo, dessa despesa que vai ser observada nos Estados Unidos, ela vaza pela conta corrente, se transforma em importações e ela também se transforma num estímulo global e a Europa se beneficia, a Ásia se beneficia, a América Latina também. A dúvida aqui é realmente se não há um excesso de estímulo, especialmente no lado dos Estados Unidos, e poderia, então, levar não só à recuperação, mas que ela vai ser muito rápida, e a preocupação, então, passou a ser que talvez esteja bom demais, e é isso que o mercado está exatamente tentando renivelar, encontrar um novo parâmetro de referência. Sim, temos atividade, mas será que isso não pode ser inflacionário? Agora vem o governo Biden, joga mais 2 tri, talvez tenha mais gastos aí pela frente, e isso, então, está levando uma normalização, na palavra correta, da estrutura termo da taxa de juros dos Estados Unidos, só que ela subiu muito rápido, ela voltou a embutir uma expectativa de inflação, mas em linha com a meta de até 2,5% do Fed e colocando já uma antecipação de um ciclo de alta já para finais de 2022, 2023, um pouco antes que o Fed, mas faz parte normal, mas é rápido e também houve também uma sobreoferta de treasuries em março. O mercado de renda fixa ele tremeu um pouco, teve, portanto, um estremecimento também em renda variável, mas no final de março, princípios de abril, retomou. Então, na realidade, é um cenário benigno
que desde que a gente vá até 2%, que é provável, e de forma ordenada, que também é mais provável, eu acho que temos o melhor dos mundos à nossa disposição. Eu acho que vale a pena ou desenhar 3 cenários alternativos. De longe, o mais provável, com uma probabilidade de 70% a 75%, é onde nós estamos, que é exatamente aquele que está na medida certa, que vai ter muito mais crescimento, mas que essa pressão de inflação que o mercado tanto teme só viria muito mais tarde, dado o tamanho do hiato que a gente tem na economia mundial, o tamanho do desemprego, tudo diminuindo, mas ainda é que a queda foi realmente muito precipitada. E apesar de nós termos mais estímulos fiscais que me preocupam de certa maneira, eu acho que na realidade vai levar tempo até você ver essa pressão de demanda se refletir no estreitamento do hiato e ultimamente a inflação, até a ata do Fed hoje bastante tranquila em relação a isso. Então, eu acho que esse é o cenário realmente que é ideal, que você tenha atividade, uma normalização da curva de juros nos Estados Unidos e, portanto, nos permite revelar no primeiro TRI excelentes resultados das empresas em termos de lucro e talvez no segundo trimestre também. Então, acho que é um cenário muito favorável e eu acho que é o mais provável. Bem menos provável, mas possível, com uma probabilidade de 20%, então você vê a diferença de ordem de grandeza é muito importante, é que talvez estejamos errando na dose aqui nos Estados Unidos e exista já talvez um excesso de estímulo fiscal, excesso de demanda, e que o estreitamento do hiato vai ser muito mais rápido e, portanto, que a retomada da inflação vai ser muito mais rápida do que está sendo prevista. Eu não acredito que seja o caso. Eu acho que a gente está na fase muito inicial de um ciclo de expansão que é longo e o mercado está com preocupações que são da fase tardia de um ciclo de expansão e eu acho que isso é pouco provável. Mas se eu tiver errado, de fato, acelerar demais, crescer demais, a inflação começar a vir, a expectativa é desancorar e o Fed perder o ritmo, nós poderíamos ver, então, um esticamento muito mais rápido, desordenado, e aquilo que a gente chama do bear steepening, ou seja, que não só a taxa longa sobe muito, como também a parte média da curva, que precifica aumento de taxa de juros, ela causa aquela barriga no meio da curva, e isso poderia ser negativo para ativos de risco, mas eu não vejo sendo o caso. E o cenário menos provável, mas que com esse vírus a gente tem que combinar e não consegue encontrar uma forma de diálogo, que é pouco provável e que existam talvez mutações e novas descobertas e que talvez ainda a gente tenha que fazer novos distanciamento social, coisas assim desse tipo, mas acho muito pouco provável. Então, eu não vejo esse arrefecimento, apesar de que na ata do Fed me chama a atenção essa preocupação continua presente e no relatório do World Economic Outlook também, eu diria que até muito destacado, fiquei muito surpreso a intensidade do risco, o viés de risco para baixo e minha probabilidade de 10%, eu acho que eles colocam uma probabilidade talvez excessiva. Mas, enfim, eu acho que é um cenário muito positivo. Risk on é muito positivo para a Bolsa, e por isso que a gente está overweight Estados Unidos e nas fontes de crescimento que a Ásia emergente, apesar das suas peculiaridades e idiosincrasias, causaram um mês ruim, mas eu acho que a gente se recupera. E, obviamente, enquanto a gente está nessa fase de repricing de renda fixa, é mais difícil, a gente tem que encurtar a duração, diminuir a participação de renda fixa na carteira, e também é um cenário que é mais difícil para mercados emergentes desse curto prazo, por isso que também a gente reduziu. E, por último, a rentabilidade maior dos ativos americanos, isso é negativo para o ouro, a gente eliminou da nossa carteira, e é muito positivo para o dólar. A gente vê o dólar se fortalecendo, não só em termos de índice DXY, contra o euro, contra algumas outras moedas, e continua sendo um cenário extremamente positivo para as outras commodities que não seja o ouro. Então, fico por aqui e passo a palavra para o meu colega Arthur. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos aí pela presença. Deixa eu dividir aqui uma apresentação rapidinha. Hoje aqui eu quero fazer 1,5 ponto com vocês, na verdade. Discutir 1,5 ponto com vocês. É a pergunta que todo mundo tem, que é a seguinte: poxa, o S&P bateu níveis recordes, né? Qual que é o retorno esperado daqui para frente? Como é que a gente pode pensar o retorno daqui para frente, tá?
E o meio ponto é um ponto sobre o setor de tecnologia, porque esse aí demora muito tempo para desenvolver um raciocínio completo. Eu vou só assim, dar umas pinceladas de algumas coisas que a gente pensa sobre tecnologia que talvez ajudem, talvez atrapalhem, né? Então, assim, a gente vai falar do valuation do S&P, o que a gente pode esperar, e depois 2 minutinhos sobre tecnologia, tá? Assim, uma fórmula de você falar o seguinte, olha, retorno esperado do S&P, isso aqui é uma identidade matemática. Se você ganhou dinheiro com ações, ou você teve ganho de capital, ou você teve renda, né? Então, você tem crescimento de lucros, variação de PI e dividendos, mas hoje em dia, quer dizer, dado que você teve que ajustar, dada a mudança tributária, as empresas passaram a retornar capital para o acionista via recompra de ações em vez de dividendos, você tem que ajustar pelos buybacks, né? Então, quais que são esses números agora? Né? Quando você olha, você fala assim, bom, crescimento de lucros. Bom, crescimento de lucros, vamos dizer que ele cresça, entendeu? Inflação 2%, lucro real crescendo 2,1%, aí você tem que assumir que o hiato do produto, ou seja, quer dizer, até a gente fechar, até a gente chegar no PIB potencial ainda contribui um pouquinho, né? Então você olha e fala assim, bom, então tá bom, essa parte aqui eu entendi, dá mais ou menos 4,6, 4 ponto alguma coisa, né? Dividendos, hoje é 1,47, você tem hoje alguma coisa da ordem de 1,5 de buyback. Na verdade, o buyback hoje ele está mais perto de 2,2. Mas você fala assim, Arthur, por que você está usando 1,5? Porque eu trago de volta o nível de buyback que permite que as empresas mantenham a alavancagem constante. Não dá para você colocar na tua conta de retorno uma alavancagem sempre crescente na conta de buyback. Então, assim, a gente traz de volta para aquilo que a gente chama de buyback sustentável. E variação de PI. A variação de PI, gente, essa é disparada a mais difícil, porque ela domina no curto prazo, né? Quer dizer, como vocês veem, o lucro cresce de forma relativamente lenta ao longo do ano, os dividendos accruam de forma relativamente lenta ao longo do ano. E no curto prazo, o que domina é a variação de PI, mas a variação de PI é aquela coisa mais difícil de você prever. Você tem fórmulas de dizer qual seria o PI justo dado um determinado nível de crescimento, tem Gordon Growth, tem várias coisas para dizer aí, mas você fala assim, bom, no final, a gente sabe que no longo prazo a variação de PI deveria ser estacionária, ou seja, ela deveria contribuir para zero, né? Porque o PI não sobe para sempre, nem ele cai para sempre. Né? Então, assim, a gente coloca 1% negativo ao ano de retorno, e a gente vai explicar daqui a pouco cada uma dessas variáveis. Né? Como é que isso aqui compara com a história? Isso aqui é a história, olha, crescimento de lucro 4,89, dividendos mais buybacks dá alguma coisa perto de 4,11, tá? Isso aqui, gente, todos são dados do professor Robert Shiller, ele tem dados super interessantes, ele tem uma base de dados super interessante, quem quiser ver, dentro do site dele lá em Yale, ele tem dados do S&P, de dividendo, de lucros, etc., desde 1800 e já vai antigamente, então, assim, tem bastante coisa, né? Então, você vê os dados históricos, o setor da S&P é alguma coisa em torno de 10%. Né? Então, vamos olhar cada um dessas variáveis. Né? Quando você olha a variação de PI, né? A variação de PI, a gente está num PI bastante acima da média histórica, né? A gente está num PI forward aí perto de 21, 22, né? Mas aí a gente tem que fazer um ajuste. Por que a gente botou essa estrela para baixo? Tá? Porque não adianta você comparar o PI do S&P ao longo do tempo, você está comparando algumas coisas, você está comparando laranja com banana, é injustiça você fazer isso. Por quê? Porque as empresas que compõem o S&P hoje são empresas muito mais de capital intelectual, né? Antigamente, quando você olhava o S&P, elas eram empresas muito mais de capital físico, dá para ver isso nesse gráfico aqui. Né? Isso aqui é o S&P em 1980 e hoje. Né? Você pega essa turma aqui da direita, né, que era o peso pesado do S&P em 1980, Energy, Materials and Industrials, né, que fazia quase 50% do S&P naquela época, né? Isso é a turma toda que é pesada em capital, é intensiva em capital, né? E hoje em dia o S&P ele é intensivo em setores de, entendeu, capital intelectual, healthcare, technology, né? Entendeu? Communications aqui aparece porque eles reclassificaram, lembra? Facebook, Google, esse tipo de coisa foi reclassificado para communications, né? Então, quando você olha, você teve uma mudança estrutural no S&P. Você fala assim, poxa, Arthur, mas o que essa mudança estrutural tem a ver com múltiplo? Tem tudo a ver com múltiplo. Por quê? Porque as empresas, quando você pega uma empresa de capital intelectual,
ela joga a despesa, ela não tem muito capex, então ela joga tudo, o investimento dela é investimento em capital intelectual, e uma parte disso é jogada na despesa, né? Quando que você pega uma empresa de energia, o que ela faz, por exemplo, ela faz uma refinaria, quando ela cava um poço de petróleo, isso entra na linha de capex, não passa na parte de lucro, passa na parte de fluxo de caixa, né? Tem um livro que chama The End of Accounting, que lida bem com isso. Para quem quiser criticar o meu gosto literário, a crítica é plenamente válida. Tá? Um amigo meu me sugeriu que meu próximo título a ser lido deveria ser Sutilezas do Direito Tributário na Mongólia. Mas, assim, de verdade, o livro vale a pena ler, porque ele lida justamente com a diferença de o que a contabilidade deveria ser para os novos modelos de negócio. Tá? Então, assim, a gente acha que você deveria ajustar o múltiplo hoje, ele é mais alto do que ele parece, na verdade. O múltiplo lá atrás ele era mais alto do que ele parecia ser, né? Por quê? O múltiplo hoje é mais baixo do que parece, o múltiplo lá atrás era mais alto do que ele parecia ser, justamente por esse componente setorial. Então a gente olha e fala assim, poxa, ajustando o múltiplo para o S&P, você pode ainda ajustar, dizer o múltiplo vai ser um pouquinho mais alto porque o juros está mais baixo, né? A gente chega àquele menos 1% ali da composição do retorno. Tá? Isso aqui dá para ver, só para ilustrar o ponto, né? Quer dizer, quando você pega os dados do Flow of Funds nos Estados Unidos e vê o que as empresas fazem de investimento intangível e investimento intangível, né? Você claramente teve uma mudança estrutural na economia americana, né? Quer dizer, e todas as regras contábeis, né? Depois, voltando para o interessantíssimo livro do The End of Accounting, assim, que de verdade as regras contábeis não foram desenhadas para capturar isso ainda. A gente está desenhando as novas regras para poder capturar de forma correta os investimentos em intangível, né? Mas uma coisa já está clara, quer dizer, quando você olha as empresas, né, e você as divide por percentual de pesquisa e desenvolvimento, né, você vê que o mercado remunera, isso aqui é das empresas que fazem mais pesquisa e desenvolvimento, as que fazem menos pesquisa e desenvolvimento, entendeu? E você vê a margem de fluxo de caixa livre, isso não é margem, porque você tem que ajustar para free cash flow, ou seja, para fluxo de caixa, claramente as empresas que fazem mais pesquisa e desenvolvimento têm um fluxo de caixa livre maior. O que isso significa? Que se você fosse comparar os múltiplos, só isso aí já deveria te indicar que você deveria pagar um múltiplo mais alto por essas empresas, certo? Então, assim, eu espero ter feito aqui minimamente o caso de que sim, os múltiplos estão mais altos que a média histórica, muito provavelmente eles devem detrair do retorno esperado no horizonte de longo prazo. E, de novo, aquela fórmula, só que eu esqueci de falar, aquela fórmula que eu coloquei é uma fórmula de retorno em equilíbrio, ou seja, a gente sabe que equilíbrio é um figmento da nossa imaginação, não existe, o mercado se move entre desequilíbrios, mas, assim, no equilíbrio a gente deveria ter aquele retorno, certo? Quando você olha crescimento de lucro, né? Isso aqui, de novo, é da base de dados do Bob Shiller, né? Assim, 4,89, que é exatamente aquele número que a gente pegou lá. Isso é um número histórico, a gente acha que vai ser um pouquinho abaixo daquilo, a gente acha que vai ser alguma coisa em torno de 4%. Por quê? Porque o PIB potencial é um pouquinho menor, aí a gente pode entrar na discussão, poxa, Arthur, mas vai ter ganho de produtividade a partir de agora. A verdade é que quando você olha ao longo do tempo, o crescimento de lucro ele oscila assim em décadas, né? Quando você assim, ele oscila ao longo dessa média mesmo, né? Então assim que é perto do PIB potencial mais um ganhozinho de produtividade, né? Então quando você olha para isso, fala assim, olha, assumir 4% de crescimento de lucro, 4,10, se você disser, vai ser 4,5 ou vai ser 3,80, assim, acho que a gente não vai estar muito longe da realidade, não, tá? Dividendos. Aqui fica claro, gente, de novo, isso aqui são os dados históricos do Bob Shiller desde 1900. Tá? Aqui fica claro que houve uma mudança na forma de você retornar capital aos acionistas na década de 80. O que houve aqui? As empresas ficaram todas, entendeu? Todo mundo decidiu ficar pão duro e não pagar mais dividendo na década de 80? Não. O que aconteceu aqui foi simplesmente que mudou a regra contábil, né? Então, quando o dividendo passou a ser tributado e o buyback não, então você começou a dar um incentivo para as empresas a fazerem recompra de ação vis-à-vis dividendo, né? Então, assim, quando você ajusta isso, o dividendo ajustado pelas recompras que as empresas fazem, você está surpreendentemente próximo da média histórica. Na verdade, só está um pouco abaixo da média histórica hoje em dia, tá? Que é o número que a gente tem lá. A gente tem 1,57 mais 1,5, né? Então, você tem alguma coisa perto de 3 contra esses 4,11 que são a média histórica, né?
Tá bom, Arthur, entendi isso tudo, mas a sua opinião não conta. Traz alguém aqui que entende desse negócio de verdade, né? Então tá bom. Então vamos pegar os números do professor Damodaran, que é um professor da NYU, que é provavelmente um dos caras mais considerados em termos de valuation nos Estados Unidos, né? Ele calcula o equity risk premium histórico, né? Ele calcula o retorno esperado de ações histórico, e essa aqui é a base de dados dele, né? Quer dizer, ele acha que ações hoje em dia vão ter um retorno em torno de 5 e pouco, perto de 6, né? E o interessante é que ele te mostra na base de dados dele a composição do retorno, ou seja, quanto é que é o risk-free e quanto é que é o implied risk premium, né? Ele usa um modelo um pouquinho diferente do nosso, ele usa um modelo de dividend discount model, mas no fundo, quer dizer, a conta é essencialmente a mesma, tá? Então, quando você olha, você vê, quando você vê aqui, você vê um resultado de retorno nominal abaixo das médias históricas, mas um equity risk premium ainda alto, ou seja, o que o Paulo te falava, né, que o que está errado, na verdade, não é errado, talvez seja um exagero, mas o que está muito diferente da história de verdade é a taxa de juros no mundo, né? Não é o prêmio de risco para você segurar ações, é a taxa de juros. Quer dizer, outra forma de você ver isso é o gráfico do Damodaran do Equity Risk Premium, né? Quer dizer, você olha para ele, ele é só aquela parte superior do gráfico, né? Aquela parte bege do gráfico anterior, né? Você vê, ele ainda é um Equity Risk Premium relativamente alto comparado com desde 1960, ou seja, você pega períodos de equity risk premium baixo, como a década de 70, etc., né, que eram períodos de inflação alta e juros altos, ou juros nominais pelo menos altos, né? Então, assim, você vê que a conclusão aqui para asset allocation é, olha, o teu retorno nominal em ações vai ser mais baixo do que a média histórica, vai ser significativamente mais baixo do que a média histórica, porque a média histórica é 10%, a gente está te dizendo que você vai ter um retorno nominal entre 6, 7, alguma coisa dessa magnitude. O interessante é que quem quiser pega aquela fórmula no início da apresentação e se você discorda das minhas premissas, é só você colocar as premissas que você quiser ali. Fala assim, não, Arthur, olha, na verdade a gente vai ter uma bolha, então vai ter expansão de múltiplo. Tá bom, então coloca mais um em vez de menos um ali na frente. Ah, não, a gente vai ter ganho de produtividade, então o lucro vai crescer e agora é a economia global, então ele vai crescer mais com o PIB global, que é 6%. Então coloca 6% ali, aí você vai brincando e vai chegando ao teu retorno esperado de ações. Tá? Falando aqui 2 minutos sobre tecnologia, literalmente 2 minutos, gente. A pergunta que todo mundo faz hoje em dia, que a gente recebe todo dia, tem uma bolha em tech? E a gente vai tentar fazer o case aqui, não sei se com sucesso ou não, mas a gente vai tentar fazer o case aqui de que não existe uma bolha no setor de tecnologia agregado. O que existe é uma parte do setor de tecnologia que aí sim está meio embolhado, está meio esquisito. Tá? Primeiro, isso aqui é um dado da McKinsey, quer dizer, todo mundo fala assim, ah, não, hoje em dia a gente está comparável com 2001. Não, mentira, cara, porque isso aqui mostra que 70% das empresas de tecnologia hoje em dia criam valor, e aqui criar valor, lembra, é a parte importante, é você gerar retorno acima do custo de capital, não é só você gerar lucro. Você gera lucro acima do custo de capital, ou seja, você gera EVA positivo na linguagem da McKinsey, né? Então, 70% das empresas de tecnologia hoje em dia criam valor. Em 2001, as empresas de tecnologia sequer tinham receita, né? Então, assim, não era um setor que era puramente assim, teórico, né? Era conceitual naquela época, né? Era market cap por eyeball, era market cap por click, eram coisas assim diferentes, né? Agora, o que existe, na verdade, essa é uma característica interessante do setor, é que uma parte importante do lucro, ele é lucro oligopolístico das grandes empresas mesmo, entendeu? Ele é um setor de winner takes all, né? Então, assim, você tem uma parte importante do setor, hoje em dia 70% das empresas cria valor, ou seja, gera lucro econômico ou gera lucro acima do teu custo de capital, mas uma parte importante dessa rentabilidade é concentrada nos grandes oligopólios de tecnologia sobre os quais a gente já falou no passado. Então, assim, quando a gente pensa no setor de tecnologia, vamos criar uma classificação totalmente arbitrária aqui, que me ajuda, pelo menos, a colocar as coisas em ordens. Eu preciso colocar as coisas em determinadas caixinhas, senão elas não cabem na minha cabeça. Então, assim, você tem old tech, né, tecnologia antiga, que é IBM, Dell, aí tem muito pouca indicação de que tem uma bolha, porque, ao contrário, são empresas que têm dificuldade de crescer receita hoje em dia, né? Então, assim, são empresas que sequer estão crescendo receita. A IBM não cresce muita receita, ou pelo menos tem uma parte da IBM que cresce, mas tem uma parte que encolhe. Então, assim, é difícil você chamar essa parte aqui de estando embolhada. Acho difícil, né?
Você tem, e aqui eu esqueci de fazer, estou cometendo uma injustiça. Aqui um agradecimento ao Paulo Gitz, que trabalha com a gente, que é o cara que entende mais do que isso, 1000 vezes do que eu, e me ajudou muito a pensar nisso aqui. Tá? Você tem o setor de semicondutores. Cara, o que é o setor de semicondutores? É um setor ultracíclico dentro de tecnologia. Memória, DRAM, NAND, tudo aquilo que, entendeu, vai dentro dos nossos celulares ou dos nossos computadores, ele é cíclico, né? Ele tem ciclos gigantes de crescimento e queda de preço, né? De aumento e queda de preço. Ele é um setor ultracíclico, assim. Então, se chamar de bolha de um setor cíclico só por si só já é difícil. Você pode dizer, olha, tem um ciclo gigante, mas por chamar aquilo de bolha já é difícil. Você tem as mega caps, né? Aí nas mega caps você já começa a ver múltiplos mais altos, mas como o Paulo mesmo já aludiu no nosso GAC do passado, no GAC passado, quando a gente vê mega caps, empresas negociando a 25, 30 vezes lucro, como Apple, Microsoft, Facebook, você fala assim, poxa, são empresas negociando a 3,5%, 4% de free cash flow yield, com receita crescendo de 10% a 15%. Então, assim, você olha para isso, você fala assim, puxa, será que tem uma bolha mesmo, ou isso são empresas boas negociando num valuation caro? Num valuation, não diria caro, mas num valuation, entendeu, de uma boa empresa. Eu acho que essa é a discussão que a gente tem que ter. E aqui o último grupo são as empresas que a gente chama de empresas mais conceituais. Aí realmente a gente tem uma discussão interessante sobre bolha não bolha. Eu particularmente acho que o termo bolha é sobreutilizado demais. Toda vez que o preço descola muito, as pessoas ficam gritando bolha, bolha, bolha. Mas acho que aqui nesse setor das empresas conceituais, acho que você tem um problema de verdade de valuation, tá? Como é que a gente pensa essas empresas de hipercrescimento, né? Assim, olha, gente, vamos lá. Assim, isso aqui o Lucas da Atmos escreveu uma carta muito boa sobre isso essa semana. Assim, crescimento é uma condição necessária, mas ela não é suficiente para você criar valor para o acionista, tá? Assim, a gente sempre fica assim fixado nessa, pô, o cara está crescendo muito, o cara está crescendo muito, o cara está crescendo muito. A conta correta é o seguinte: se você tem crescimento e você tem barreira à entrada, ou seja, você tem um retorno acima do seu custo de capital, aí sim você cria valor para o acionista, aí sim o crescimento é bom, né? Nessa condição, você precisa da condição necessária e a condição suficiente, ou seja, você precisa de crescimento, mais algum tipo de barreira à entrada. Aí isso significa que o investimento que você está tendo vai ter um lucro econômico acima do teu custo de capital, isso significa que você vai ganhar dinheiro, né? Quando você tem o crescimento e não tem a barreira à entrada, você tem o cash burn. Ou o que você vê muito hoje na nomenclatura atual, que é empresas que têm um CAC maior que o long-term value do cliente. CAC é Customer Acquisition Cost, é quanto você gasta para adquirir um cliente, e long-term value é quanto esse cliente vai te gerar de valor ao longo do tempo. Então, assim, não é raro você ver uma empresa que hoje fala assim, olha, poxa, meu CAC é 10 e o long-term value do meu cliente são $7. Você fala assim, bom, então você está me dizendo que na perpetuidade você vai perder $3 toda vez que você adquire um cliente novo. Não, 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 o meu CAC vai cair, o long-term value vai aumentar, tem sempre essa história bonitinha de longo prazo. Assim, mas a verdade é que assim, hoje em dia o que você vê muito são empresas gastando bastante para adquirir crescimento, para comprar crescimento, né? Quer dizer, botando um CAC grande no início, e quando você olha e faz a pergunta dura, que é, então tá ok, você investiu ex ante para ter esse crescimento, qual que vai ser o retorno desse crescimento? Aí o negócio fica menos claro, o negócio fica mais, a resposta fica um pouco mais confusa, né? Então, assim, gente, na verdade, o que a gente está julgando aqui, e é o que você tem que fazer em toda essa indústria aí de hipercrescimento, é julgar se você tem uma barreira à entrada. Assim, tão simples quanto isso. Nisso a lógica dos nossos negócios não mudou. Mudou que tecnologia é uma grande destruidora de barreiras à entrada, mas quando você está julgando esses business de hipercrescimento, você fala, ok, você está crescendo um bocado agora, está gastando dinheiro para crescer, mas no futuro, o que você está fazendo pode ser feito por alguma outra pessoa da mesma forma, de tal forma que o market share que você acha que você vai ter daqui a 5 anos, você vai ter metade desse market share, você vai ter 1/3 desse market share, ou seja, você não vai ter essa rentabilidade toda que você pensa. E aqui, quando você pensa em barreira à entrada, a gente tem milhões de barreiras à entrada. Tem gente que diz que acesso ao capital, marca, tecnologia, gente, efeito de rede, de verdade. No longo prazo, e o Paulo conhece isso bem, a teoria econômica e a realidade empírica te dizem que no longo prazo não tem grandes barreiras à entrada.
No longo prazo não existe barreira à entrada. Tá? Marcas que eram importantes no passado deixam de ser importantes ao longo do tempo. Acesso a capital não é barreira à entrada, especialmente hoje que todo mundo tem acesso a dinheiro barato, ou pelo menos todo mundo fora do Brasil tem acesso a dinheiro barato. Né? Tecnologia fica obsoleta, gente você pode substituir, comprar, etc. Então, assim, de verdade, no longo prazo, patente e barreira regulamentar que são coisas que são mais sustentáveis. Mas, no fundo, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, gente, isso aqui é como se fosse um relógio. Né? Uma barreira entrada, ela não é um muro intransponível, como Warren Buffett definiu naquele slide anterior. Uma barreira entrada, ela tem time decay, ela vai decaindo ao longo do tempo. Você vai pensando numa barreira entrada como hoje, o efeito de rede do Facebook é gigante, é quase intransponível. Mas daqui a 10 anos, o efeito de rede do Facebook vai ser intransponível, ou tão intransponível quanto ele é hoje, né? O efeito de rede da Google, né? A tecnologia da Microsoft hoje, ou a tecnologia da Apple hoje, elas são insuperáveis, mas daqui a 20 anos a tecnologia da Apple vai ser tão insuperável quanto ela é hoje. Então, meu ponto, voltando a essas histórias de hipercrescimento, quer dizer, e é um ponto aqui que vale para empresas como um todo, quer dizer, a gente vê ali na XPA, a gente vê sempre as barreiras, a barreira entrada, não como um muro, quer dizer, imóvel ao longo do tempo, mas como uma barreira que vai diminuindo ao longo do tempo. E as empresas vão investindo para ver se elas continuam construindo esse muro e mantendo esse fosso tão profundo quanto ele é no futuro. Tá? Mas, no fundo, quando você julga isso tudo, você tem que, de verdade, tomar um pouco de cuidado em assumir que barreiras à entrada são perpétuas. Elas não são, tá? Marcas muito fortes no passado, Sears era uma marca de varejo, cara, entendeu? Sim, poxa, era a marca de varejo nos Estados Unidos, entendeu? JCPenney, as pessoas ficavam esperando o catálogo da JCPenney chegar em casa, que era o equivalente da compra pela internet, hoje em dia era a compra do catálogo, né? Estou dizendo aqui, já estou declarando a minha idade aqui. Então, assim, e de verdade, isso são tecnologias que viraram, entendeu? Marcas e tecnologias que eram líderes, que eram barreiras à entrada, que viraram menos relevantes ao longo do tempo. Meu último ponto aqui, em relação a esses setores de hipercrescimento, é que eu acho que a gente comete aqui um erro que eu já vi acontecer e eu vejo acontecer de forma recorrente, que é o que a gente chama da falácia da composição. Quer dizer, e aí, de novo, eu vou me datar aqui. E no início da minha carreira, houve a privatização do sistema Telebrás, tá, no Brasil. A gente privatizou as telecomunicações. E aí você pegava todos os relatórios do Cellside, você somava quanto eles achavam que cada uma das empresas de telefonia celular que iam ser quebradas iam ter de linhas. E você chegava à conclusão que cada brasileiro ia ter mais ou menos 2,5 linhas de telefone celular. Você falava assim, cara, tá errado, a falácia da composição, assim, o mercado de adquirência de cartão de crédito, né? Se você somasse o market share que todo mundo achava que todas as empresas te diziam que ia ter, dava 175%. Então, assim, o que eu acho que existe nessas empresas de hipercrescimento, computação em nuvem, inteligência artificial, toda essa parte uma parte de software as a service, é que entre elas está a nova Google, entre elas está o novo Facebook, entendeu? Só que não vão ser todas elas. Você vai pegar 90 empresas que são candidatas a serem a nova Microsoft, e uma vai ser a nova Microsoft, 8 vão dar mais ou menos certo e as outras 80 vão dar errado. Eu acho que essa é a falácia de composição que as pessoas assumem. As pessoas assumem que todas vão dar certo porque elas têm um business model de hipercrescimento. E aí a gente discorda um pouco disso. Tá? Então, concluindo aqui, gente, que eu já tomei demais o tempo de vocês, eu acho que assim, o retorno esperado do S&P, que a gente espera um retorno abaixo dos níveis nominais históricos, mas com equity risk premium ainda alto. Ou seja, se você toma isso como verdade, a decisão de asset allocation ainda privilegia ações vis-à-vis renda fixa. Eu, particularmente, acho difícil identificar uma bolha no setor de tecnologia como um todo. Eu acho que a gente tem subsegmentos que estão embolhados, digamos assim, que têm características de bolha, tá? Mas é aquela coisa, assim, se você tem algum grupo ali, aquelas concept stocks, tem um valuation difícil de justificar. E uma parte delas, eu acho que sofre daquilo que a gente chama de falácia da composição. De novo, toda vez que eu falo isso, as pessoas me acusam de não gostar da Tesla. Eu não tenho absolutamente nada contra a Tesla, tá? Assim, de verdade, pode ser que ela seja a nova Volkswagen, a nova Apple, ou coisa assim.
mas o conjunto das empresas de veículos autônomos não vai ser, entendeu? É um novo setor automobilístico muito, aumentado por 10 vezes, não vai ser, de verdade. Você vai ter um líder, e aí cabe a nós, cabe a todos nós enquanto analistas, cabe a nós enquanto gestores, tentar identificar os ganhadores e os perdedores nesse processo, gente. E com isso eu paro aqui, agradeço muito a atenção de vocês e passo para o Faveri. Obrigado, Arthur. Eu vou passar rapidinho um pouquinho da performance do mês passado. Eu queria mostrar também um pouquinho do que a gente viu em termos de performances globais, né? Eu acho que é importante para a gente ilustrar um pouquinho do que aconteceu. Então, no mês passado, a gente viu as bolsas, tanto do México quanto do Chile, as bolsas europeias performarem melhor, e na contramão, a gente viu China muito mais fraca, né? Inclusive uma série de restrições, o governo restringindo crédito, enfim, até uma correção um pouco maior, né? Em função da performance que ela teve também no ano passado e no começo desse ano. E ao longo do ano, na segunda coluna da direita, a gente vê também que as bolsas europeias aí são destaque, e lá embaixo, Brasil, Colômbia e também China, com performance negativa. Em relação setorial, aqui nos Estados Unidos, no mês passado, o setor de utilidades públicas, ele estava performando muito mal no ano, e foi o setor que se destacou, e a gente continua, a grosso modo, vendo uma performance bastante positiva dos setores mais cíclicos, né? Então, setor industrial, do setor de materiais, setor financeiro, e, na contramão, um pouco do que o Arthur comentou, né? O setor de tecnologia e de comunicações, com uma performance pior do que a do S&P. No ano, não muda muito, acho que de fato aqui no ano a gente tem uma clareza ainda maior da performance mais positiva dos setores mais cíclicos, e os setores que tinham performado melhor no ano passado, né, como tecnologia e comunicações também, um pouquinho mais fraco. Com relação ao nosso portfólio, relembrando a todos, principalmente aqueles que estão acompanhando pela primeira vez a gente tem 4 portfólios modelo, que a gente gosta de dizer que é o início para a confecção customizada, né, do portfólio de cada um dos nossos clientes. Então, a gente tem, e a gente gosta de falar mais desse segundo portfólio, que é o portfólio balanceado, que seria o equivalente a um portfólio moderado. A primeira coluna neutra seria uma alocação de longo prazo, e a segunda coluna, o tático, é a alocação de curto prazo. A gente faz alterações em relação à alocação de longo prazo para tentar gerar retornos adicionais, muito vendo algumas distorções de mercado e etc. Então, no portfólio moderado e nos outros portfólios também, a gente não fez nenhuma alteração nas classes de ativos, então a gente manteve as alocações de caixa, renda fixa, renda variável e de alternativos intactas. A gente fez, sim, algumas alterações dentro das classes de ativos, com destaque maior na parte de renda variável, que a gente aumentou um pouco a exposição a setores mais cíclicos. Mas, em linhas gerais, a gente não fez, olhando para as classes de ativos, a gente não fez nenhuma alteração. Com relação ao nosso fundo XP Global Strategies, a performance no mês passado foi negativa, em 0,4 para a classe A classe que tem investimento mínimo de $100 mil, e 0,3 para a classe B, que tem investimento mínimo de $1 milhão. E no ano, até a data de ontem, a performance era positiva, 0,8 para a classe A e 0,9 para a classe B, isso tudo líquido de taxa, né? E aqui, acho que vale a pena a gente passar um pouquinho da atribuição de performance, né? O destaque positivo no mês passado veio das nossas alocações em renda variável aqui nos Estados Unidos, que contribuiu com 0,36% positivo para o portfólio, a alocação em Europa, que contribuiu com 0,15% positivo, e alocação em alternativos líquidos. Hoje a gente tem 3 gestores na parte de alternativos líquidos, e algo que eu queria destacar, e a gente acredita que é super relevante, essas estratégias, elas ajudam a reduzir um pouco a volatilidade do portfólio, elas mantêm ou melhoram a expectativa de retorno, principalmente quando a gente compara com a renda fixa, né, que é basicamente de onde veio o funding, né, para essa alocação, e principalmente ela tem uma baixa correlação com o restante do portfólio. O resultado disso é que a gente tem uma carteira melhor balanceada, né, em termos de risco-retorno. Então, essa parte de alternativos líquidos, ela contribuiu positivamente em 0,25,
E na parte negativa, a gente aumentou as exposições, a gente aumentou as nossas proteções, então a gente teve um custo de 0,10, e principalmente a nossa exposição de Ásia, na parte de renda variável, que teve uma contribuição negativa em 0,83. Então, basicamente, a nossa performance negativa, ela foi explicada pela nossa exposição em Ásia, mas como o Paulo comentou e o Arthur também passou rapidamente, a gente continua bastante otimista com o crescimento da região, e a gente até pode discutir um pouco mais a nossa cabeça na sessão de perguntas e respostas. Outro ponto que eu queria destacar com relação ao portfólio, eu queria dar um pouquinho mais de cor em relação a ele, eu vou até voltar um slide. Quando a gente olha o nosso portfólio de renda fixa, ele tem hoje grande parte da sua exposição em renda fixa de curto prazo, né? E isso é justificado exatamente por todo esse movimento que o Paulo comentou, de aumento das taxas de juros mais longas, e o impacto disso teria no nosso portfólio. E mesmo o restante do portfólio de renda fixa, quando a gente olha a parte de high yield e de mercados emergentes, a gente também tem exposições de curto prazo nessas regiões. Hoje, só como um dado interessante, o prazo médio de vencimento da nossa carteira de renda fixa é de 2,2 anos. E a qualidade de crédito média é BB. Então, a gente tem um portfólio, de uma certa forma, bastante curto, com uma qualidade de crédito ainda bastante razoável. Isso ajudou bastante a gente a proteger do movimento, principalmente, é o que eu vou comentar sobre o movimento do 10 anos, né, da taxa do Tesouro americana de 10 anos, que saiu do final do ano passado de 0,90 e veio para o patamar atual, ali perto de 1,65, e no final de fevereiro ele saiu de 1,45 e fechou março em 1,74. Então, isso teria um impacto muito grande caso a gente tivesse posições mais longas ou até mesmo no meio da curva, que estão sofrendo bastante em função desse movimento das taxas mais longas aqui nos Estados Unidos e também ao redor do mundo. Na parte de renda variável, eu queria também destacar um pouco, hoje o nosso portfólio de renda variável ele está mais exposto a empresas com um valor de mercado maior e com o que a gente chama de empresas de crescimento, né, que entregam um crescimento maior. Então, cerca de 40% do nosso portfólio de renda variável tem essas características. Em relação a setores, 2/3 das nossas exposições são explicadas por tecnologia e serviços de comunicação, que representa 1/3, saúde, 15% do nosso portfólio, e serviços financeiros, que representa também mais 15% do nosso portfólio. As menores exposições que a gente tem no portfólio são exposições muito pequenas ou zeradas, né, que são os setores de materiais básicos, imobiliário, energia e de utilidades públicas. Então, acho que isso aqui também ajuda a todos entenderem um pouco da performance do mês passado. E na comparação, quando a gente olha principalmente com o S&P, né, que o Arthur passou bastante, né, nas exposições setoriais, etc., a gente tem uma carteira que de fato tem um múltiplo ligeiramente maior do que o índice, né, do que o S&P, mas ao mesmo tempo a gente também tem uma carteira que tem uma expectativa de crescimento muito maior de receita e uma expectativa de crescimento de geração de caixa também muito superior, com empresas menos alavancadas. Queria ressaltar aqui na parte de tecnologia que de fato a gente não tem exposição hoje ao que o Arthur chamou de tecnologia conceitual, né? Dentro de uma subclassificação dentro de tecnologia. De fato, a gente tem mais exposição às empresas maiores, semicondutores e etc., que são empresas talvez um pouco mais estabelecidas, né? Vamos colocar dessa forma. Então, era basicamente isso que eu tinha para passar para vocês.